Boa noite, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, e nós iremos nesse momento compartilhar uma porção da palavra de Deus para abençoar os nossos corações. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 22 em diante, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsavam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe o seu coração com a sua santa e bendita palavra. O tema da mensagem desta noite é os efeitos do mundo espiritual na vida humana. E é importante que nós nos lembremos de alguns fatos históricos bíblicos. O primeiro é que o mundo passou a existir por causa da ação direta de um Deus que é eterno, que é espiritual. Diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis que do princípio criou Deus os céus e a terra. Diz também: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está escrito antes disso: haja luz e houve luz. Essas ações todas foram efeitos da ação divina na existência, na criação do universo. É importante também que nos lembremos que tudo de mal, de ruim, de depressivo que existe nesse mundo é o resultado da ação de uma entidade espiritual chamada Satanás, que na figura de uma serpente enganou Eva, e depois Eva passou essa informação e convenceu seu marido, que decidiu espontaneamente abandonar a Deus e cometer o pecado. Mas foi pela influência do mal que tudo isso aconteceu na humanidade. É importante nos lembrarmos que, segundo as Escrituras, há uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual descreve a ação divina em Cristo para salvar o mundo através da pregação do Evangelho, através da igreja, e Satanás e os seus anjos querendo atrapalhar o trabalho de Deus para que a maior quantidade de pessoas possam ser lançadas no inferno. Esse texto nos fala um pouco sobre os efeitos desse combate e nos mostra como nós podemos aprender algumas lições para o nosso dia a dia. E eu quero mostrar para você em 3 lições simples, fáceis de serem entendidas, como você pode também
perceber e combater e também tomar conhecimento de quando você está sob uma ação ou quando as pessoas que estão ao seu redor estão sob os efeitos do mundo espiritual. Primeira coisa que eu quero falar com você é a questão do efeito espiritual no corpo. O versículo 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Uma pessoa endemoninhada. Essa pessoa perdeu o controle das suas faculdades, ela perdeu o controle do seu corpo, agora não é mais a sua mente que domina as suas ações físicas, ela está completamente guardada, aprisionada dentro do seu próprio corpo e agora um demônio está tomando conta da sua vida. Então vejam, há um efeito maligno no endemoninhamento e é importante que nós lembrarmos que esse endemoninhamento é feito no corpo. Então, há um efeito do mundo espiritual no corpo. E quais foram esses efeitos? Como é que nós podemos perceber isso? O próprio endemoninhamento já demonstra esse efeito. Mas vejam como isso se agrava um pouco mais quando o texto bíblico nos ensina que esse endemoninhado, além de estar endemoninhado, escravizado dentro de si mesmo, ainda tinha recebido dois outros efeitos. O primeiro era que ele se tornou cego e o segundo é que ele era mudo. Percebam que por causa do endemoninhamento, o demônio começou a agir fisicamente na vida daquela pessoa, que ela perdeu funções importantíssimas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua liberdade. Essa pessoa simplesmente se tornou inútil dentro daquele contexto, não poderia fazer mais nada. Vejam ainda que esse texto nos ensina que porque o demônio havia tomado conta do corpo daquela pessoa e aquela pessoa havia ficado cega, foi necessário que outras pessoas trouxessem o endemoninhado até a presença de Jesus. Ele perdeu completamente a capacidade de lutar por si mesmo e de tomar as suas próprias decisões. Quem já teve experiência com endemoniamento sabe muito bem disso. Quem já participou da libertação de alguém. Essa não é a primeira vez e tampouco é a última vez que isso vai acontecer nas Escrituras. Numa outra ocasião, quando o Senhor Jesus liberta uma mulher que estava com um problema gravíssimo de saúde por causa de um forte fluxo de sangue que já a atrapalhava por muitos anos. O Senhor Jesus, quando foi combatido pelas pessoas que estavam ao redor, sempre os escribas e fariseus, o Senhor Jesus disse que quando um animal cai num poço, os seus donos fazem um esforço para tirá-lo, nem que isso seja num dia de sábado, e o Senhor Jesus então concluiu dizendo: e eu não deveria libertar essa filha de Israel que está sendo atormentada pelo maligno? Quando o Senhor Jesus curou aquela mulher, depois ele declarou que a enfermidade dela tinha sido efeito da ação satânica em sua vida. Nós estamos vivendo essa pandemia, essa situação global e já existem muitas suspeitas das causas dessa pandemia. Algumas pessoas dizem que isso pode ser a causa natural, isso pode ser uma causa humana do ponto de vista de ter sido criado em laboratório. Algumas pessoas dizem que isso pode ter sido um efeito satânico, que esse vírus é um vírus satânico que veio para destruir o homem. Outras pessoas dizem que esse vírus é uma ação de Deus para trazer o homem ao arrependimento, mas em todos os pensamentos sempre nós encontramos que há uma ação externa para que isso viesse a acontecer. É importante nós nos lembrarmos que pela ação de um demônio, uma pessoa perdeu a saúde, e é importante nós nos lembrarmos que pela ação do Filho de Deus, a saúde retornou.
Quando eu estava durante a semana fazendo os trabalhos pastorais aonde tenho feito, tenho ido na secretaria aonde se trabalham as pessoas que vão fazer a liberação dos que estavam mortos, e uma das coisas que eu tenho falado para eles praticamente diariamente é que todos nós devemos se utilizar ou utilizar os EPIs de segurança, mas não podemos nos esquecer que o maior EPI que existe se chama está guardado debaixo da proteção e da graça de Deus. Nós devemos nos lembrar que todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Isso quer dizer que há uma influência direta de um ser espiritual sobre a vida humana. Então, é importante que nós nos lembremos dessas coisas. Tanto como a questão do endemoninhado em si, havia sim uma ação, um efeito no corpo daquele homem, como a cura daquelas enfermidades também teve o efeito de Jesus Cristo no corpo daquele homem. Nós, como somos cristãos, que acreditamos em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, todos os dias começamos os nossos dias assim, pedindo a Deus que nos livre de todo e qualquer tipo de mal, que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos proteger, que Ele venha com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia guardar a nossa família, proteger a nossa família. E sabe por que nos curvamos diante de Deus, que nós nos prostramos em oração e investimos em oração? É porque nós acreditamos que Deus pode sim intervir em nossas vidas e nos proteger e nos libertar das ciladas que o nosso inimigo arma contra nós e nos proteger também das enfermidades, se ele quiser fazer isso. O segundo efeito que nós encontramos dentro desse texto é o efeito do mundo espiritual na religião. Como assim na religião? O versículo 4 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Olha só que coisa terrível! Isso é chamado nas Escrituras, os títulos praticamente de todas as traduções bíblicas chamam essas declarações dos fariseus de a blasfêmia dos fariseus. Eles falaram algo contra o Filho de Deus que poderia trazer para eles uma consequência terrível, mas vejam o que é que eles estão falando. Quando eles viram Jesus expelindo o demônio daquele homem, ao invés de glorificarem a Deus, eles estavam dizendo que na verdade Jesus era simplesmente um demônio que tinha autoridade maior, que estava evocando uma entidade maior para enganar as pessoas, e que a saída do demônio do corpo daquele homem, na verdade, foi uma grande fachada para mostrar que Jesus sim tinha autoridade sobre as pessoas e tinha autoridade sobre o mal. Muita gente até hoje está cometendo esse tipo de blasfêmia. Eles estão dizendo que Jesus não é o Filho de Deus e que Jesus se utilizava de artifícios para enganar as pessoas, quando na verdade Jesus não apenas é o Filho de Deus, mas é um com Deus, sendo ele mesmo o próprio Deus, e ele foi enviado pelo Pai para nos perdoar os pecados e nos resgatar das garras de Satanás. Percebam que esse texto todo vai se desenvolver. No Evangelho de Marcos, há um acréscimo nisso, e é importante que nós nos lembremos disso, porque no Evangelho de Marcos foi registrado a ação dos parentes de Jesus diante das palavras dos fariseus, ou as palavras dos fariseus diante das declarações dos parentes de Jesus. No livro de Marcos diz assim, que após Jesus ter curado esse homem, aconteceu um fato. As pessoas se aglomeraram próximo da casa onde ele estava e ele não tinha tempo nem para comer. É importante que nos lembremos das próprias declarações de Jesus
Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Ele sabia da urgência e da grande necessidade da sua missão. E nem sempre as pessoas entendem quando você se dedica a Deus, quando você se devota a Deus, faz um compromisso sério, um compromisso certo com Deus, quando você diz que vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas vão ficar em segundo lugar, quando você tira tempo prioritário para Deus, tira tempo prioritário para adorar, para aprender, para conversar e para entender qual é a vontade de Deus, não apenas para a sua vida, mas também para a sua família. Algumas pessoas que deveriam elogiar você em buscar a Deus, porque isso também vai trazer resultado positivo para elas, elas começam a criticar e a reprovar você, porque você decidiu fazer aquilo que agrada a Deus. Esse era o fato dos fariseus. Ao invés de se alegrarem que Deus estava presente com eles, eles estavam dizendo: Jesus está endemoninhado. O endemoninhado, na verdade, não é o cego e não é mudo. Na verdade, o endemoninhado é Jesus. Ele está evocando Beelzebu. O nome Beelzebu descreve uma entidade muito suja. Foi o nome que os hebreus deram para Satanás. Beelzebu tem dois significados. O primeiro é príncipe das moscas. O segundo é príncipe das fezes. O texto é Mateus 12, de 22 até o versículo 32. E é importante nós levarmos em consideração isso, que quando aqueles homens disseram para o povo que Jesus estava invocando, na verdade, uma entidade suja, eles estavam dizendo que Jesus não passava de um príncipe de moscas e de um príncipe de fezes, e que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, na verdade, não era a ação do Espírito Santo, não tinha nada a ver com o fato de ele ser de fato filho de Deus, mas aquilo era algo sujo, algo obscuro, algo que não deveria ser levado em consideração por ser ação do príncipe das trevas. Sabe o que os parentes de Jesus fizeram diante desse fato? A Bíblia descreve que quando as pessoas chegaram ao redor de Cristo, ao redor da casa onde Jesus estava, os parentes de Jesus, que perceberam que Jesus não estava mais se alimentando porque levava em consideração a necessidade e a urgência da missão, eles tentaram prender Jesus. Os parentes de Jesus tentaram prender Jesus. E sabe qual foi a argumentação de seus familiares? Ele está fora de si, foi a palavra. Jesus perdeu o controle das suas faculdades mentais. Na verdade, ele não está possuído, na verdade, ele perdeu foi o equilíbrio mental. Vejam como muitas vezes as pessoas que acham que conhecem, que sabem realmente as coisas como elas estão acontecendo, gostam de enquadrar você dentro de um perfil pré-determinado por eles, para tentar mostrar para as pessoas que estão ao redor que, na verdade, aquilo que nós, os cristãos, chamamos de convicção bíblica não passa de ser um bitolado. Aquilo que nós chamamos de consagração não passa de a pessoa ser um fanático. Era isso que eles estavam dizendo. Infelizmente, Jesus não está endemoninhado. O que aconteceu com ele é que ele está com problemas psicológicos, ele está com problema psíquico, ele já tem falado aqui dentro da nossa casa, já é conhecimento dentro da nossa família, e já a comunidade já sabe que ele tem espalhado que ele nasceu da influência do Espírito Santo com a mãe dele. Na verdade, a mãe dele não teve relações com José, ele nasceu de um milagre. É importante que vocês saibam, talvez tivesse sido esse o raciocínio dos familiares de Jesus, que ele tem falado que ele veio com uma missão diferenciada para a terra, que na verdade ele não é um homem
apenas ele é homem, mas também ele é o próprio Deus, ele tem falado publicamente que ele vai morrer, ele tem um pensamento suicida, ele já disse que vai ser pendurado na cruz. Nós tememos que ele faça alguma coisa tão terrível ao ponto das autoridades o condená-lo à crucificação. Ele tem pensamentos suicidas e nós não podemos deixar ele mais solto. Mateus 12, 22 a 32. Vejam só como isso acontece. E me permita isso, e eu vou respeitar os psicólogos, e eu vou respeitar os psiquiatras, porque eu respeito, eu tenho amigos que são psicólogos, eu tenho amigos que são psiquiatras, e eu respeito o pensamento deles, eu respeito o seu conhecimento humano, mas eu quero dizer para você que é psicólogo e para você que é psiquiatra, que você não é Deus. Que você não tem condições plenas de dizer exatamente o que está acontecendo com uma pessoa, porque a única pessoa que sabe exatamente o que está acontecendo com alguém é Deus. Você pode ter uma pista, você pode ter um conceito, você pode ter um perfil, mas quem sabe das coisas realmente é Deus. Eu quero dizer para você também que possivelmente se Jesus vivesse nos nossos dias, ele já teria sido enquadrado dentro desse perfil psicológico e dentro de um perfil psiquiátrico. Nós temos que amarrar esse homem, coloquem-no numa camisa de força, ele é perigoso para a sociedade, esse homem não pode ficar solto. Vamos seguir a orientação dos seus familiares, vamos prendê-lo porque ele está fora de si. Sabe quem estava fora de si? Os doutores da lei. Sabe quem é que estava fora de si? Os religiosos da época de Jesus. Sabe quem é que estava fora de si? A população que havia abandonado a palavra de Deus. Sabe quem é que estava fora de si? Os familiares de Jesus, que infelizmente não estavam acreditando, mesmo vendo os milagres que ele estava acontecendo. Se você é cristão, e em especial se você é pastor, eu quero lembrar você que você não foi chamado por Deus para pregar psicologia, e tampouco foi chamado por Deus para defender a psiquiatria, e tampouco foi chamado por Deus para ensinar a filosofia. Você foi chamado por Deus para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não estou dizendo com isso que a ciência humana, que o conhecimento humano não tem valor. Eu estou dizendo para nós que somos cristãos e que somos teólogos, que todo conhecimento humano, antes de ser aceito como verdade cabal, deve ser submetido às Escrituras. E se porventura não passar pelo critério das Escrituras, não passa de conhecimento humano e deve ser considerado anátema, como nos diz a palavra de Deus. Mesmo que os nossos amigos fiquem chateados conosco, sabe de uma coisa? No dia do juízo, quando Deus nos chamar para prestarmos conta das nossas vidas e dos nossos ministérios, quem vai ficar do nosso lado não serão os psiquiatras e os psicólogos, nem os filósofos, nem os pedagogos. Quem vai ficar ao nosso lado é o nosso advogado. E vocês sabem quem é o nosso advogado? É Jesus, o mesmo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, se ele se colocou à disposição para ser o nosso advogado, e não apenas o nosso advogado, mas o sacrifício em nosso lugar, é justo que acreditemos na palavra dele como a verdade completa, independentemente do pensamento humano, se seja pequeno ou se seja maioria. A palavra de Deus está firmada no céu e é nela que nós devemos nos apegar. Esse homem está louco, disse a família de Jesus. Esse homem está possuído, disseram os fariseus. E, na verdade, ambos estavam enganados. Terceiro ensinamento desse texto descreve a influência do mundo espiritual na eternidade. Eu já falei sobre as duas primeiras lições. A primeira é o efeito no corpo. O homem estava endemoninhado e, por estar endemoninhado, ele estava cego e mudo.
Depois que Jesus o curou, ele deixou de ser um cego, passou a ver, e deixou de ser um mudo e passou a falar. O efeito de Jesus na vida dele trouxe e restaurou as suas funções físicas. Também já falamos sobre o efeito do mundo espiritual na religião. Os fariseus e os saduceus muitas vezes fizeram isso, e a própria lei institucional da época disse que Jesus estava possuído, e tampouco os seus parentes disseram que ele havia perdido as funções, ele estava fora de si. Agora vamos ver o que foi que Jesus falou a respeito das considerações desses dois grupos. No versículo 30 a 32 está escrito assim: quem é por mim, não é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Percebam que há um efeito das palavras e das ações humanas e no mundo espiritual na eternidade. O Senhor Jesus disse que porque os fariseus declararam isso, eles correram um sério risco e cometeram o pecado imperdoável, que era de dizer que as ações de Jesus, que foram ações movidas pelo Espírito Santo de Deus, eram, na verdade, ações satânicas. Isso é muito grave. Em outras palavras, eles estavam rejeitando Jesus como Filho de Deus e estavam dizendo que ele era um demônio. Isso é muito grave. Com essa palavra, eles mesmos estavam fechando a porta do perdão, a porta da misericórdia, a porta do amor de Deus e se colocavam em uma situação de impossibilidade de salvação, porque haviam rejeitado a Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Isso é algo gravíssimo e todos os dias nós encontramos gente assim, e nós encontramos crentes assim, e nós encontramos pastores que estão ensinando coisas parecidas com essa, coisas que nós não podemos de forma alguma aceitar. Agora me permita explicar um pouco mais detalhado aquilo que o Senhor Jesus já falou, e aí você vai poder entender por que ele fez algumas declarações anteriores a essa. Ele disse assim: todo reino dividido contra si mesmo não ficará deserto. Mas por que Jesus falou isso? Porque ele havia expulsado um demônio e os fariseus estavam dizendo que ele estava endemoninhado. Então, se ele, endemoninhado, estava expulsando um demônio, o príncipe das trevas e o reino das trevas estava dividido, e se estava dividido não poderia subsistir. Mas ainda ele disse: e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não pode subsistir. O que ele estava dizendo era o seguinte: se os meus próprios parentes, a minha casa, se os meus próprios parentes não estão entendendo aquilo que eu estou fazendo, se eles não compreendem que convivem comigo todos os dias, então tem um problema muito sério na minha casa, e esse problema não é comigo, esse problema é com a minha casa. A minha casa está dividida e ela não vai conseguir ficar de pé, ela vai desabar. Mas o Senhor Jesus ainda falou a respeito da cidade, porque ele também era um israelita, ele era da tribo de Judá, e ele estava no meio da cidade, estava junto com os outros fariseus. O que ele estava dizendo é: se vocês que são doutores da lei, se vocês que conhecem os escritos divinos não conseguem conceber, não conseguem aprender que Deus tem sim todas as condições de se utilizar da vida humana, de uma pessoa santa, de uma pessoa justa, de uma pessoa consagrada, para expulsar o demônio de uma outra pessoa, então tem um problema muito grande com a nossa cidade, há um problema muito grande com Israel, há um problema muito grande com os escribas, há um problema muito grande com os fariseus. Vocês que são os doutores da lei não conseguem discernir as coisas. Como é que o povo vai conseguir discernir?
Ele estava falando exatamente sobre isso. Ele está dizendo, se eu expulso Satanás por Satanás, está dividido o seu reino. Se eu estou evocando Beelzebul, então nós temos um problema sério. Sabe por quê? Porque os filhos de vocês também evocaram a Deus e Deus honrou os filhos de vocês e expulsaram demônios. Em quem nós vamos acreditar? Sob o efeito de quem nós queremos viver? Se nós abrirmos a guarda e abrirmos mão daquilo que é fundamental para a vida cristã, a leitura, o estudo e o conhecimento da palavra, se abrirmos mão do conhecimento de Deus, da adoração a Deus através de uma oração sincera, o que Jesus chamou de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em outras palavras, o fazem isso com um culto racional, eles sabem exatamente o que estão fazendo, se utilizando das palavras do apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Se nós como cristãos não acreditarmos nas palavras de Deus, que tem sido um instrumento diário para o nosso sustento, para o nosso alimento, que tem nos livrado de tantas ciladas, o Deus que se revela todos os dias a nós e que já mostrou através de uma transformação que fez em nossas vidas, de que ela é poderosa, ou nós vamos abrir mão de tudo isso e permitir que Satanás tome conta das nossas vidas, que ele, que é o pai da mentira, venha com todos os seus enganos, com todas as suas astúcias, que ele venha nos dizer que não é possível, que não é capaz, que nós não podemos, que na verdade a Bíblia não é a palavra de Deus, que existe a ciência muito bem estabelecida, que agora nós precisamos acreditar completamente e cegamente na ciência. Se nós abrirmos mão do conhecimento de Deus, e se nós não reconhecermos em nossas vidas diariamente a importância, a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, então tudo está perdido. Mas, se nós acreditarmos que as palavras de Jesus descrevem a verdade divina para nós, se nós acreditarmos que de fato Ele é o Filho de Deus, então nós vamos poder acreditar em algumas coisas que são tão necessárias para os nossos dias. Os demônios estão vibrando com a morte de tanta gente por aí. Os demônios estão torcendo e estão fazendo o que podem para matar a quantidade de gente que eles quiserem, porque essas pessoas morrem sem Cristo e vão para o inferno. Mas nós vamos acreditar que Jesus, pelo seu poder, sendo ele o leão da tribo de Judá, e quando clamamos a ele, crendo nele e estamos conectados com a vontade dele, nós iremos clamar em seu nome, em oração, prostrados em lágrimas, e ele vai cumprir as suas palavras, que se nós orássemos, se nós acreditássemos, se nós crêssemos nele e pedíssemos isso unidos, ele ia responder e atender às nossas orações. O mundo está sobre os efeitos do próprio mundo espiritual. Algumas pessoas são dominadas pelo mal e estão sujeitas ao mal. Outras pessoas estão sujeitas à autoridade e à soberania de Deus, e elas podem ser instrumentos de Deus no meio das crises, elas podem ser a mão de Deus para socorrer as pessoas, elas podem sim, pela autoridade do Evangelho, clamar em nome de Jesus e acreditar que serão ouvidas, porque nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. Deixa Deus te usar. Não atrapalha a obra que Deus está fazendo na tua vida. E se Ele estiver permitindo que alguma coisa aconteça na sua vida, louve, exalte, glorifique o nome dEle. E se Ele está querendo se utilizar da sua vida nesse momento, não fique retido, não fique tímido, não fique cheio de medo.
clame a Deus, faça como o profeta Isaías fez quando ouviu as palavras do Senhor: quem enviaremos e quem irá por nós? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero viver debaixo dos efeitos do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Enche-me, Senhor, com teu Santo Espírito através da tua palavra. Ajuda-me a viver em comunhão contigo. E usa-me, Senhor, para a glória, honra e louvor do teu santo e bendito nome. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, e que Ele te abençoe rica e abundantemente. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.